Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pílulas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda, chegamos a mais uma pílula. Conta aí pra gente no Instagram, @Lenice Reiner, como está sendo a sua experiência. E eu não sei se você sabe, a essa altura, já tenha percebido o quanto o seu corpo revela sobre você. E se ainda não, este encontro é para que possamos falar sobre o quanto você pode ser feliz sem mudar nada ao seu redor. Pois é, quando nós não verbalizamos as nossas emoções, muitas coisas podem alterar o formato do seu corpo, porque o seu corpo comunica. E o corpo não mente. Pois é, quem mente é a mente. E se você está nos acompanhando a essa altura, eu espero que você já conheça também o nosso canal no YouTube. Se ainda não conhece, venha curtir esta maravilha conosco. E seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo acontece, onde tudo começa e nós já chegamos a esta pílula. Seu corpo registra tudo o que aconteceu com você desde a sua infância até hoje. Exatamente. Porque você muitas vezes se olha no espelho e não sabe por que o seu corpo está mudando de formato. Talvez você tenha mudado a forma de ver e viver neste mundo. Porque as suas memórias, elas também se transformam. E quando você não olha para estas memórias que te bloquearam, que te machucaram, te feriram lá na sua infância, elas se transformam em sintomas e podem se transformar até em doenças. Exatamente. Existem algumas situações na vida que nos incomodam e nem sempre resolvemos, ou então não aceitamos. A convivência inadequada, aquela vida que você vive que você não aceita, que você discorda, mas não comenta e não fala para ninguém? Pois é, tais situações, ou então quando você convive com pessoas tóxicas que te machucam a cada palavra ou a cada fala. Em algum momento isso tudo vai alterar as funções normais do corpo. É como se fosse um rio e você vai jogando lixo nele e algumas vezes alguns lixos são mais leves e a água vai levando. Só que outras vezes o lixo é pesado demais e ele vai afundando. E assim também acontece com algumas pessoas que convivem conosco. Elas são mais leves e outras mais pesadas. E aquilo que vai ficando pesado vai ficando cravado dentro do seu coração. E isso vai machucando o seu mundo, vai machucando a sua vida, vai machucando as suas emoções. E todos os dias, quando você observar esse rio que flui dentro de você, esse lixo, uma hora, vai dar BO. E quando eu falo em BO, para não dizer palavrão, né? Então, é o que acontece com a água. Enquanto você vai jogando esse lixo pesado, a água vai represando. Das duas, uma. Ou vai estourar a represa, ou vai fazer um estrago nas pessoas que estão ao redor. E isso acontece com você. Esse estrago acontece quando a represa estoura. Mas algumas vezes ele também muda o percurso. E é isso que vem acontecendo com as suas mágoas. Você está mudando o percurso e o funcionamento, condicionamento dentro de você. Isso que aconteceu com você lá na sua infância, você vai repetindo hoje com os seus filhos. É isso que você sonhou para sua vida? Que os seus filhos vivam o mesmo sofrimento que você viveu? Pois é. Eu estava há pouco conversando com uma amiga e ela dizia: no primeiro filho, eu criei com dificuldade. O segundo filho, eu dei tudo o que ele queria e eu dei uma vida melhor. Só que eu continuo dando até hoje. Para o meu filho mais velho, ele está se virando. E o mais novo não consegue sair de casa. E isso, muitas vezes, você está repetindo aquilo que você não teve na infância. Você quer dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Mas quando você vai se preocupar em dar aquilo que você teve e que foi importante? Hoje, nós estamos ensinando os nossos filhos ao quê? A ser o quê? A geração de ferro, a geração de madeira e a geração gelatina. Qual é a geração que você vem? Se você vem da geração de ferro, você teve filhos de madeira, com geração madeira. E se você é um filho que veio da geração madeira, hoje você está criando filho de geração gelatina. Não estão preparados para o fracasso, não estão sendo preparados para as frustrações e não estão sendo preparados
para enfrentar os desafios da vida. A cidade hoje não tem mais pedreiro, a cidade não tem mais pessoas que trabalham pesado. A maioria das pessoas só quer viver a vida com leveza. As suas mágoas e a forma como você foi criado talvez fez com que você não enxergasse certas coisas. Só que nós não temos culpa do que aconteceu conosco. Nós somos responsáveis para mudar aquilo que está represado dentro de nós. Percebe como essa forma de muitas doenças e sintomas vêm sendo adquiridos por essa ansiedade que vivemos. Não sabemos o que vai ser do futuro. Também vem das angústias que você traz dentro de você pelos teus pais não ter te dado aquilo que você esperava. E talvez hoje os seus filhos também esperam mais de você. Esses descontentamentos, os desapontamentos, as culpas, a culpa boa que nós já falamos aqui em uma pílula, a culpa ruim, a culpa que te destrói, que te corrói, aqueles momentos difíceis da vida e que você não sabe o que fazer nem para onde ir. Sabe aqueles conflitos familiares, no trabalho, um acontecimento na sua vida, lá enquanto você ainda estava na barriga da sua mãe? Tudo isso faz parte de quem você é hoje. Não importa o período em que o seu trauma aconteceu, todos os sistemas do nosso corpo estão interligados, seja respiratório, seja digestivo ou seja neuronal. Todo esse sistema funciona como se fosse uma máquina. Nós estamos aqui para ajudar você a entender o que o seu corpo quer dizer. E o nosso corpo está sempre falando. Só que o problema é que nós não sabemos ouvir. Nós não ouvimos nas nossas dores, nós não ouvimos nos problemas financeiros que estão acontecendo, nós não ouvimos o nosso corpo que está reclamando e clamando quando estamos correndo na vida que vivemos. Nós estamos hoje falando das dores do seu corpo, das infecções, da insônia, da autodesvalorização, da desmotivação, da depressão, da insegurança, da sua timidez, do mau funcionamento dos seus intestinos. Tudo isso é muito comum? Sim, é muito comum. Por que esse problema afeta tantas pessoas? Lembra quando eu falei lá do rio represado? Pois é, aqui em algum lugar onde ficou preso alguma emoção e essa emoção vem se acumulando. Nós somos aquilo que comemos. Pois é. Só que por que é que você muitas vezes age assim? Vive da forma como você vive, faz coisas erradas e não consegue perceber aonde você está errando. Você só percebe nos seus resultados. Você tem dentro de você algumas alterações emocionais, como depressão é sinônimo de prisão no passado. Você vive no muro das lamentações, do que já passou, e tudo isso vai ficando preso dentro de você. Se hoje talvez você tenha algum problema de intestino, é porque você tem algum sintoma, algum sistema dentro de você emocional não resolvido. Ou talvez você esteja com ansiedade, o medo de não dar conta do que vai acontecer ou daquilo que poderia acontecer e dificilmente acontece. Tudo isso vai gerando dentro de você alguns desajustes orgânicos que afetam o nosso corpo em todo o nosso sistema. A ansiedade, ela gera algum tipo de palpitação e no momento em que o seu coração está palpitando, impede o fluxo de ar de circular dentro do seu corpo de uma forma natural. E o seu cérebro, coitadinho do seu cérebro, ele não consegue oxigenar o suficiente para fazer essa distribuição ideal para que o seu corpo funcione como deveria. O nosso corpo, imagine que ele é uma máquina. Se não chega a combustão o suficiente, ele não consegue funcionar. Sem combustível, o carro não anda. Mas também ele usa óleos lubrificantes. E se você não fizer essa reposição, o motor enguiça, não é mesmo? Então, o mesmo acontece com o nosso corpo. Não adianta só comer. Não é só o alimento que vai fazer energia no seu corpo suficiente para você acordar todas as manhãs. Por que colocamos alimentos transgênicos, com excesso de hormônios, com tantas toxinas em nosso corpo? Por que nos alimentamos com tantas emoções tóxicas? Quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando estamos sofrendo num relacionamento, onde um não quer dar o braço a torcer para o outro, ou então, meus pais me diziam para eu não casar e eu casei, e aí eu sofro no meu relacionamento para não dar o braço a torcer, para não dar razão para os meus pais. Então eu prefiro ficar na prisão emocional do meu relacionamento, porque eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então, para não desagradar a mim mesmo, por agradar ou de dar razão para os meus pais, eu continuo nesse relacionamento tóxico, ou então abusivo.
Os sintomas, eles têm origem em todo o corpo. Os traços deixados pelas agressões físicas ou emocionais, o distúrbio é responsável pelo sintoma das doenças. E toda doença, todo sintoma, toda dor deixa um rastro. A dor só passa quando você olhar para ela. E ao olhar para essa dor é fundamental para que de uma vez por todas você acabe com o seu sofrimento. Você não vai conseguir ser feliz enquanto você estiver sofrendo. Você não vai conseguir ser feliz se você não olhar os sinais que o seu corpo dá. Você não vai ser feliz enquanto o seu corpo der sinais, porque enquanto o seu corpo estiver dando sinais, é porque algo está em disfunção na sua vida. Não é na sua máquina humana, é nas suas emoções, na forma como você leva e como você vive a vida. Muitas pessoas vivem um sacrifício para ir para o trabalho, vão à luta todos os dias. Você imagine como é ir para a guerra. Se o seu trabalho é uma luta, é porque você está indo para a guerra. Como você quer ser feliz no seu trabalho? E se você tem conflitos emocionais dentro da sua casa, como você vai feliz no seu trabalho? Não tem como não misturar. Não tem como viver a vida que você vive se você não olhar para aquilo que realmente está doendo para você. O que o seu corpo está dizendo para você? Talvez esse seja o primeiro programa em que você participa e você já deve ter percebido a profundidade que estamos chegando. Não adianta falar de felicidade se não falar de dor. Não adianta falar de solução de problemas se você não olhar a causa. Você não vai encontrar a solução se você não se permitir. Você está se permitindo abrir o seu coração e olhar para quem realmente importa? Se você precisa de ajuda, estou aqui para ajudar você. Me chama no Instagram, me diga como eu posso te ajudar. Entenda de uma vez por todas as dores através dos seus sintomas. Eu posso te ajudar a entender aonde dói. E mais, eu posso te ajudar a olhar o que está doendo e por que ainda está doendo. E aos poucos nós vamos chegando na origem. O problema é que a maioria das pessoas não quer a solução dos seus problemas. Quer um alívio imediato. Só que o alívio imediato é você ir para um baile dançar. O alívio imediato é você encher a cara. O alívio imediato é você fazer algo que te dá prazer. Só que a dor não vai passar, vai aliviar. Algumas pessoas, elas já vêm procurando remédio. E mais adiante vamos falar sobre isso. Então, observe quanto a sua mente é a sua amiga. Ela te protege, mas o que você não sabe é que quanto mais ela te protege, mais você sofre. Porque a mente mente, o seu corpo fala a verdade. Os seus sintomas falam onde dói. Só que você não quer enxergar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente foi condicionada a te proteger. Porque ela esconde da sua consciência o verdadeiro motivo. Porque doeu muito naquele momento. E naquele momento você não deu conta. Só que hoje você é um adulto. Quando você era criança, você foi condicionado a esconder a sua dor. Engole o choro. Essa era a frase da nossa mãe. Engole o choro. Só que toda vez que você engolia, ficava algo preso dentro de você. E hoje você tem alguma disfunção, porque em algum momento lá atrás da sua vida, você teve que engolir esse choro. Você teve que engolir a dor. E hoje você não tem coragem de olhar para ela e você foge dela. Só que quanto mais você foge, mais ela te persegue. Quando você entende isso, sua vida começa a melhorar, porque você tem coragem de olhar para aquilo que realmente dói. Toda vez que você olhar para sua dor e enfrentar esse gigante que está adormecido, não tem como, vai parar de doer. Porque se você está na escuridão e você acende a luz, a escuridão desaparece. Se você olhar para a dor, o sofrimento desaparece. Mas precisa ter coragem. E a pergunta que eu faço para você é: quanto vale a libertação da sua dor e do seu sofrimento? Não adianta só estar livre por uma semana. Isso é apenas um alívio imediato. Toda vez que a dor volta, você foge. E quanto mais você foge, mais ela te persegue. O que você busca para solucionar os seus problemas? Ou então para conseguir esse alívio imediato? Você está em busca de um remédio? Um remédio para remediar mais uma vez? Para você que está usando o remédio hoje e não se deu conta que a cada consulta a caixa de remédio vai ficando menor, porque entra mais uma caixa de remédio, um remédio é para manter o efeito colateral do anterior que o anterior deixou. O seu corpo já está viciado nesse medicamento e ele vai ficando cada vez mais preguiçoso. E a sua farmácia natural, essa que está dentro de você, vai ficando obsoleta e você não produz mais aquele remédio natural que você precisa dentro de você.
Até quando você vai buscar um alívio imediato? Até quando você vai buscar a cura do seu problema? Até quando você vai deixar para depois para encontrar o verdadeiro motivo do seu sofrimento? Você precisa acordar. Quando eu estou dizendo acordar, é hoje. Esse programa, Pílulas da Felicidade, foi desenvolvido para ajudar você a encontrar a solução. Muito mais do que isso, ativar em você a felicidade. E eu vejo você no próximo programa. Você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner.